Olá, meu nome é Patrícia e hoje o nosso grupo irá apresentar um tema bastante interessante sobre alergia e hipersensibilidade. O termo hipersensibilidade vem aí para se referir aos distúrbios de resposta imunológica. As suas causas, elas podem se vir tanto da autoimunidade, que são reações contra antígenos próprios. Essa autoimunidade ela afeta 2,5% da população, em sua maioria mulheres com a faixa etária de 20 a 40 anos de idade, e as suas causas ainda são desconhecidas. As reações das células T em relação a micro-organismos que causam doenças e as reações mais fortes podem gerar inflamações, muitas das vezes graves, que ocasionam granulomas e lesões teciduais, como é o caso da tuberculose e algumas outras inflamações. Algumas reações de resposta imunológica podem vir como a morte da célula infectada, que pode ocasionar aí lesões teciduais no hospedeiro. Como é o caso da hepatite viral. Na hepatite viral temos aí a infecção dessa célula, porém o vírus que infecta a célula hepática, ele não é citopático. Aí, deste modo, o sistema imunológico vai reconhecer ele como um corpo estranho. O linfócito T será ativado para tentar eliminar esta célula. E neste caso, vai ocorrer a partir da danificação das células do fígado. Esse tipo de reação é normal e não é considerado uma hipersensibilidade. 20% da população saudável reage contra substâncias ambientais. Porém, há aí uma grande porcentagem de alguns indivíduos que possuem a maior sensibilidade a antígenos ambientais. E essas substâncias alérgicas, elas podem desencadear reações nas células T que levam a inflamações, causando a sensibilidade de contato. Agora, o que seriam aí os mecanismos de classificações das reações de hipersensibilidade? A hipersensibilidade ela é ocasionada quando as reações imunológicas é ativada, não podendo assim ser controlada ou interrompida. Desta maneira, tende a se tornar progressiva, o que se torna um desafio aí em meio à saúde. Temos aí alguns tipos de hipersensibilidade. A primeira delas é a hipersensibilidade ligada ao ambiente, que é a hipersensibilidade imediata, comumente chamada de alergia ou utopia. Ela tem aí as suas células T auxiliares ativadas. Temos também o tipo 2, que são aquelas doenças que são causadas por anticorpos. Quando o sistema complementar é ativado, é recrutado então células inflamatórias, fazendo com que as outras células elas não trabalhem de forma normal ali no sistema, não exerçam suas funções normalmente. Temos aí também o tipo 3, que é quando os anticorpos formam imunocomplexos na circulação, sendo mais preciso na parede da circulação, o que pode aí gerar lesões teciduais. E temos também o tipo 4, que é quando ocorre a lesão tecidual, que pode ocorrer em razão do linfócito T. E essas classificações, elas são muito importantes para a gente poder estar distinguindo os diferentes padrões de lesão, além, é claro, das diferentes reações patológicas que vai causar aí no indivíduo. Olá, meu nome é Aline e vou dar continuidade ao assunto e falar também sobre as doenças causadas por anticorpo e imunocomplexo. Os anticorpos se ligam a antígeno e a tecidos extracelulares. Esses mecanismos são opsonização e fagocitose, que se unem e formam a inflamação, que é mediada pelo complemento do receptor Fc, que gera uma resposta fisiológica anormal sem que ocorra uma lesão tecidual. Para vocês entenderem como funciona a lesão tecidual, ela ocorre de duas maneiras. A lesão tecidual ou antitecidual, que são causadas por leucócitos, que são liberados pela citocina, que é secretada pelo linfócitos Th1, que gera uma resposta imunológica tardia.
Esses leucócitos são recrutados por anticorpos que se ligam a antígenos específicos. Agora, a lesão tecidual causada por imunocomplexos são causados por complexos de antígenos que se ligam a neutrófilos e formam uma vasculite na circulação, causando danos isquêmicos. Quando o anticorpo começa a agredir ao organismo ao invés de defender, o organismo pode ter manifestações de infecções e doenças autoimunes, que podem ser passadas entre parceiros ou de mãe para filho, como, por exemplo, as infecções por clamídia, gonorreia, sífilis, HIV, herpes, zika vírus, rubéola, catapora, toxoplasmose, listeriose humana, infecções bacterianas e hepatite. No caso da mãe para o filho, esta criança pode nascer com manifestações transitórias da doença, em razão da passagem transplacentária de anticorpos imunocomplexos. Agentes anti-inflamatórios e a base de tratamento para doenças de hipersensibilidade. Eles são fármacos que inibem a secreção de citocina e outros tipos de inflamações. Terapias anticitocinas é mediada por células T, agentes que inibem intervenções, células e migrações de leucócitos. Eles bloqueiam os coestimuladores do B6, já os anticorpos contra o CD40, que bloqueia a ativação de células B e de macrófagos mediados por célula T. E foram benéficas em pacientes com esclerose múltiplas e doenças intestinais inflamatórias, mas alguns dos pacientes tratados desenvolveram complicações, como trombose. O IgG intravenosa, em algumas doses elevadas, apresenta efeitos benéficos, em outras hipersensibilidades. O IgG liga no receptor inibidor Fc e o macrófago é linfócitos B. Assim diminui a resposta inflamatória. As terapias baseadas em células T reguladoras tratam também de inflamações. Nesse caso, tem outra abordagem, que é tratada como paciente e como doses baixas, nas expectativas com os componentes mais do que as células efetoras. As doenças imunológicas selecionadas, patogenia e estratégias terapêuticas. São doenças causadas por anticorpos e células T. O estudo foi feito em modelos de animais, demonstraram que os receptores do tipo TROL, que reconhece RNA TLRX, desempenham um papel de ativação de células B. Genéticos ambientais contribuem para a quebra de tolerância. Antígenos próprios específicos das células B e T. Patogenias permanece desconhecida. Embora já reconhecer peptídeos citrulinados, a patogenia da artrose reumatoide é de acordo com o modelo de agressões ambientais, como, por exemplo, tabagismo, e algumas infecções induzem citrulinação de proteínas próprias, levando à criação de novos peptídeos antígenos em indivíduos geneticamente suscetíveis. A tolerância a esses peptídeos pode falhar, resultando em resposta de anticorpos e de células T contra proteínas. Já a esclerose múltipla é uma doença autoimune também no sistema nervoso central, na qual as células T, CD4+, da subpopulação TH1, TH17 reagem contra antígenos próprios de mielina, resultando em inflamação do sistema nervoso central e uma ativação de macrófagos ao redor do nervo cérebro, da medula espinhal.
Há anormalidades da condução nervosa e déficits neurológicos e doenças neurológicas mais comuns em adultos e jovens. Outras análises também, mais de 100 variantes genéticas que contribuíram para o risco da doença. A maioria dessas variações localiza-se em genes envolvidos na função imune. Já a diabetes mellitus tipo 1 era chamada anteriormente, como mellitus insulino dependente. É uma doença metabólica multissistêmica resultante da produção prejudicada da insulina que afeta aproximadamente 0,2% na população dos Estados Unidos, com um pico na faixa etária de 11 a 12 anos. A incidência da doença parece estar aumentando na América do Norte e na Europa. A doença é caracterizada por hiperglicemia e cetoacidose. As complicações crônicas de diabetes tipo 1 incluem aterosclerose progressiva das artérias, que pode levar a necrose, isquemia dos membros e órgãos, obstrução microvascular, causando danos na retina, nos glômerulos renais e nos nervos periféricos. Olá, meu nome é Letícia e vou dar continuidade ao assunto. Os alérgenos são de base proteica ou têm produtos químicos ligados a proteínas. Os tipos mais comuns de alérgenos são as proteínas do pólen, ácaros domésticos, pelos de animais, alimentos como o leite e produtos químicos. Eu vou mencionar também algumas formas de manifestações clínicas e alérgicas que podem ter reações imediatas ou reações de fase tardia que podem levar de 24 horas a 48 horas. Essas manifestações consistem nas reações vasculares, vasodilatação e contração do músculo liso, bronquial e visceral. Essas reações desenvolvem de forma rápida e inflamatória. Reações alérgicas têm formas diferentes para se manifestar, dependendo do tecido afetado. Exemplo, a anafilaxia sistêmica. As alergias são reações de hipersensibilidade, ou seja, é a resposta imunológica a um antígeno. A alergia ela pode estar relacionada à predisposição genética ou à exposição do organismo pela primeira vez ao antígeno. As reações alérgicas compartilham características comuns, sendo compostas por linfócitos específicos para cada antígeno. O linfócito TH2 se diferencia do TH1, pelo fato do linfócito TH1 ter um processo alérgico tardio e o TH2 ter um processo alérgico imediato. Bom, eu vou utilizar um exemplo de uma reação alérgica ao pólen. Após o primeiro contato do alérgeno com o organismo, as células dendríticas fazem a captação do antígeno pela primeira vez e levam-o para o linfonodo de drenagem. E lá ela vai encontrar o linfócito T, que polarizará para o TH2 em processos alérgicos, tendo também a formação de células T foliculares. A célula T folicular, em contato com a célula B, oferece interleucinas e fazem com que a célula B se diferencie e troque a sua classe, passando de IgG e IgM para a produção de anticorpo de IgE, uma resposta alérgica. Esse anticorpo IgE é liberado no sistema sanguíneo e nos tecidos. O anticorpo IgE se liga ao receptor FcεRI do mastócito para fazer a sensibilização do mastócito. Quando esse antígeno entra em contato com o organismo novamente, ela vai se ligar ao IgE, onde os mastócitos já estarão sensibilizados para reconhecer e secretar os mediadores, que são os responsáveis pelas reações patológicas de hipersensibilidade de imediata. Olá, meu nome é Nayara Machado, sou graduanda do curso de enfermagem e estarei dando continuidade às explicações anteriores. Eu vou falar sobre o papel das células TH2, mastócitos, basófilos e os eosinófilos nas reações alérgicas. As células TH2, mastócitos, basófilos e os eosinófilos são as principais células efetoras das reações de hipersensibilidade imediata e das doenças alérgicas. Citocinas produzidas por células TH2 ativadas não apenas estimulam a proliferação e diferenciação de células B, elas ajudam a regular a classe de anticorpo produzido.
Já os mastócitos são células secretoras multifuncionais do sistema que participam da regulação da resposta imunológica. Os basófilos, por sua vez, durante o combate a uma infecção em nosso corpo, são liberadas duas importantes substâncias, que são heparina, que é importante coagulante, e a outra é a histamina, que atua como vasodilatadora nas alergias. E os eosinófilos são especialmente importantes na defesa contra as infecções parasitórias. Outro tópico muito importante são as reações dependentes de IgE e mastócitos. As células mediadores que foram discutidas são responsáveis pelas alterações vasculares imediatas e respostas inflamatórias tardias que ocorrem nas reações alérgicas. Vou falar para vocês um pouco da reação imediata, que quando a pessoa entra em contato com o antígeno repetidas vezes, se desenvolve a sensibilidade. Ao se expor novamente ao mesmo alérgeno, são desencadeadas reações imediatas. Já na reação tardia, também conhecida como reação de hipersensibilidade tipo 4, ocorrem dentro de 2 a 4 horas mais tarde, o que consiste o acúmulo de leucócitos inflamatórios, incluindo neutrófilos, eosinófilos, basófilos e células T auxiliares. Agora eu vou explicar um pouco para vocês a susceptibilidade genética para as doenças alérgicas. A propensão para o desenvolvimento de alergias é influenciada pela herança de vários genes. Níveis anormalmente elevados da síntese de IgE e a atopia associada frequentemente ocorrem nas famílias. Estudos familiares demonstraram clara transmissão autossômica de atopia, embora o padrão da herança completo seja multigênico. Dentro de uma mesma família, o órgão alvo da doença atópica é variável. Assim, a febre feno, a asma e o eczema podem estar presentes em vários graus em diferentes membros da mesma tribo. Todos esses indivíduos, entanto, mostrarão níveis médios mais elevados de IgE no mesmo plasma. Meu nome é Ana Emília e hoje vou falar sobre as doenças alérgicas em humanos e os patogênios e a terapia. Vou começar a falar sobre a anafixila sistêmica. A anafixila sistêmica é uma reação alérgica grave, generalizada e potencialmente fatal. O seu diagnóstico é clínico, com início agudo, envolvendo pele e mucosa, como vermelhidão, coceira generalizada, inchaço dos lábios, inchaço na língua, sensação de bolo na garganta e dificuldade para respirar. Podem incluir também a hipotensão e o comprometimento das vias aéreas. Um dos tratamentos a gente faz com adrenalina, né? Vale ressaltar que esse medicamento, ele foi muito importante para as pessoas que têm a anafixila, porque diminuiu a mortalidade e a hospitalização desses pacientes, né? Agora eu vou falar sobre a asma brônquica, né? Ela é uma doença inflamatória causada por repetitivas reações alérgicas de hipossensibilidade de fase imediata e de fase tardia no pulmão. O que acontece? Quando os brônquios, especialmente aqueles bronquíolos mais finos que chegam a alvéolos pulmonares, entram em contato com substâncias irritantes e os brônquios se contraem para evitar que essas substâncias penetram até os alvéolos, causando estreitamento da passagem de ar. A terapia atual para a asma tem duas metas: a prevenção e a reversão da inflamação das vias aéreas e o relaxamento do músculo liso. Nos últimos anos, o equilíbrio da terapia mudou para o uso de anti-inflamatórios como modo de tratamento. Várias classes de medicamentos estão atualmente em uso para o tratamento da asma.
Os corticoides inalados bloqueiam a produção da citocina inflamatória. Os corticoides também podem ser dados sistematicamente, especialmente uma vez que o ataque está em curso para reduzir a inflamação, né? E existe também o corticoide de aplicação tópica nasal. Agora, eu vou falar sobre as reações do trato respiratório superior, que é a rinite alérgica. Vou falar também alergias alimentares e da pele, que as mais comuns são a urticária e a dermatite atópica. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. A rinite alérgica, também conhecida como febre do feno, é uma das doenças alérgicas mais comuns e é uma consequência das reações de hipersensibilidade imediata de alergênios comuns, tais como o pólen de planta ou ácaro de poeira doméstico, localizado no trato respiratório. Então, as manifestações patológicas e clínicas incluem edema da mucosa, obstrução nasal, que é o nariz entupido, secreção de muco, tosse, espirro e dificuldade para respirar. A conjuntivite alérgica com coceira nos olhos é comumente associada à rinite. Os antihistamínicos são medicamentos mais comuns utilizados para o tratamento da rinite alérgica, cuja ação por via sistêmica se faz sentir a diminuição dos espirros e dos outros sintomas da rinite, né? Outros medicamentos são os tópicos nasais, os corticoides sistêmicos, os corticoides de aplicação de tópico nasal. Agora vamos falar sobre as alergias alimentares, né? Que são a alergia de hipersensibilidade de alimentos ingeridos. As manifestações clínicas resultantes incluem prurido, edema do tecido, aumento da secreção do fluido epitelial e sintomas associados ao inchaço da orofaringe, vômitos e diarreia. Um dos alimentos mais comuns são os amendoins, os crustáceos e moluscos. Reações sistêmicas graves podem ocorrer em resposta a mesmo pequenas ingestões acidentais. Agora eu vou falar sobre as reações alérgicas da pele, né? O mais comum, como eu já tinha falado, é a urticária e a dermatite atópica. Nada mais são um distúrbio comum da pele que pode ser causado por uma reação tardia de um alergeno na pele, uma vez que a reação que se segue em grande parte, mediada pela histamina, que são os antihistâmicos.